Graça e paz, irmãos. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém, né? Glória a Deus, porque Deus é bom, como foi cantado aí, e Ele cuida de nós, Ele cuida do seu povo, né? Por isso nós temos que dizer realmente que Deus é bom e é maravilhoso, é um Deus que não falha conosco. Hoje nós vamos estar falando com os irmãos aqui sobre a missão da igreja. E nós vamos estar lendo o texto da palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 1, verso de 8 a 11. É texto bastante conhecido, muito recitado até por vários irmãos, mas sempre que a gente lê esses textos, nós vamos ver que Deus tem algo importante através da sua palavra para nos orientar. Ratificando, Atos 1, os versos de 8 a 11. Amém, irmãos? Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado ou elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Vamos ler, ou vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Ó Deus, abra as nossas mentes, os nossos entendimentos, para entender todo o propósito dela para as nossas vidas. Porque o Senhor tem grandes propósitos para a Tua igreja em toda a face da terra. E esse propósito nós sabemos que é fazer missões. Por isso, Pai, dê condição para que a Tua igreja possa estar ativa, cumprindo a sua responsabilidade, que é a de fazer missões. Muito obrigado. Usa-nos como instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós sabemos que a igreja foi instituída para esta missão, que é de levar a mensagem da palavra do Senhor a todos os povos, até os confins da terra, como nós lemos aqui nessa passagem de Atos. Foram 3 décadas chave na história do mundo, apenas 30 anos, entre 33 a 64 depois de Cristo, para que um novo movimento crescesse, transformando centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Foi o início da caminhada cristã, o início da igreja, quando Jesus deixou aqui a terra e foi assunto ao céu. E então essa responsabilidade foi transferida para a igreja. E nós vemos que ela deu início ali no dia de Pentecostes. Foi o início da igreja no dia de Pentecostes. Ali foi que começou a igreja, porque ali começou a ser espalhada aquela mensagem por todas as partes do mundo. Ele disse que o evangelho seria pregado em todo o mundo. Foi isso que ele disse? Então ali tinha quantas nações? Segundo o historiador, tinham 120 nações ali presentes. Então aquelas 120 nações que estavam presentes ali, elas iam estar levando a mensagem da palavra do Senhor a outros locais nos seus países. Por isso a mensagem ali, a igreja deu início ali no dia de Pentecostes. Para que o mundo crescesse, né, e fosse transformado centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Essas décadas provocaram um terremoto muito grande, ou um impacto muito grande em todos os setores na sociedade daquela época. Por quê? Porque o povo não conhecia a palavra. E a partir do momento que eles começaram a pregar a palavra, então criou-se um impacto muito grande
na vida daquelas comunidades. E a palavra então foi se desenvolvendo. Tudo começou com um grupo de 12 homens e algumas mulheres. E a descida do Espírito Santo, que foi o ponto-chave para o início da igreja do Senhor. Por isso que aqui nesse texto nós encontramos ele falando: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Irmãos, a igreja do Senhor, se ela não tivesse recebido o poder do Espírito Santo, ela não estaria de pé. O poder do Espírito Santo que desceu sobre aqueles homens no dia de Pentecostes foi que supriu a necessidade que eles tinham de pregar a palavra do Senhor. Por quê? O homem de si próprio não pode fazer nada. Está escrito lá no livro de João, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E às vezes muitas igrejas ou muitos cristãos estão tentando fazer alguma coisa do seu próprio jeito, da sua própria forma, ou do seu entendimento, e muitas vezes não flui, porque ele está fazendo do seu jeito, não do jeito que Deus orientou para que assim fosse feito. Por isso nós temos que entender que nós temos que ser submissos à palavra do Senhor, para que através do ensinamento, do conhecimento da palavra, nós possamos desenvolver a obra que o Senhor nos confiou. Então foi isso que aconteceu lá no início. O verso 8 esclarece: aquele grupo recebeu o poder do Espírito Santo em suas vidas. Sem este poder, era impossível eles impactarem o mundo ou a sociedade da sua época. Era impossível, porque eles não tinham capacidade, como nós hoje também não temos a capacidade de nós mesmos, se não tivermos a unção do poder do Espírito Santo em nossas vidas. E hoje a igreja do Senhor, por o fato de conhecer um pouco mais, porque a igreja hoje é bem mais esclarecida a respeito de missões, a respeito da obra do Senhor, muitas vezes a igreja está preocupada com muitos detalhes, e os principais são esquecidos. Veja bem, aqueles homens de Deus, eles andaram com Jesus dia após dia, mas quando Jesus ausentou-se deles, ele disse: olha, não saia de Jerusalém, para que vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. Porque sem aquele poder era impossível, como nós já falamos. E Lucas mostra que com a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, os discípulos receberam o poder do Espírito Santo para testemunhar, começando aonde? Em Jerusalém, depois aonde? Samaria, e até os confins da terra. Veja bem quantos mil anos já se passaram, e essa palavra está vindo de geração em geração, chegou até nós. Agora nós temos essa grande responsabilidade de ensinar essas novas gerações que estão chegando, para que elas aprendam a fazer missões, cumprir a missão que Deus deixou para nós cumprirmos, e assim eles possam impactar outras nações que vêm após eles. Alguém falou para nós aprendemos. Agora nós temos o dever, a obrigação de estar levando esta mensagem a outros que precisam de ouvir. Então essa é a tarefa princípio da igreja, porque ela tem essa grande responsabilidade. A missão princípio da igreja é testemunhar e adorar o Deus vivo. Essa é a missão princípio da igreja, é testemunhar e adorar ao Deus vivo. E se a igreja ela não tem essa visão da adoração, do testemunho, ela está fora dos padrões da palavra de Deus. Ela precisa estar dentro desses padrões da palavra do Senhor, para que ela tenha condições de testemunhar e adorar ao Senhor. Porque você pode adorar a Deus de várias formas, não só como louvor aqui,
a sua vida é uma forma de você testemunhar e de adorar ao Senhor. Porque quando você fala para alguém da palavra de Deus, e aquela pessoa possa até questionar com você, você diz, não, eu posso falar com você, porque isso aconteceu comigo. Eu era assim, hoje eu sou assim. Mas para que eu possa falar isso, eu tenho que ter testemunho. Porque muitos cristãos não pregam a palavra de Deus, irmão. Porque não tem vida espiritual. Não tem vida espiritual. E se ele não tem vida espiritual, ele não tem como testemunhar. Por quê? Se ele for falar para as pessoas, para alguém que ele conhece, por exemplo, se ele não tem uma vida de testemunho, alguém vai dizer para ele, como você quer falar para mim se você não tem uma vida de testemunho? Aí vai estar toda a derrota, porque ele não tem autoridade para dizer para as pessoas. E essa é a razão porque as nossas igrejas hoje, em pleno século XXI, ainda continuam marchando, passo a passo. Porque infelizmente, irmãos, nós temos que ser realistas, não podemos esconder isso, porque é assim que acontece. Muitos não estão tendo vida de adoração e de testemunho do Senhor. Nós estamos numa pandemia. Essa pandemia, meus queridos, eu estou até começar já preparado para falar um pouco sobre esse assunto. Essa pandemia nada mais é do que um alerta de Deus para a humanidade. A pandemia é um alerta de Deus para a humanidade. E muitos cristãos ainda não conseguiram perceber isso. Ainda estão alheios a esse acontecimento. Mas se você for lá para o livro de Lucas, se você for lá para o livro de Mateus, você vai encontrar Jesus falando sobre isso. Então a pandemia é um alerta de Deus para os cristãos. Não vamos falar para o povo de lá que não conhece a Deus, não. Nós vamos falar para os cristãos, porque é quem conhece a palavra do Senhor. Mas conhece a palavra, mas não coloca na prática. E temos muitos cristãos com a vida espiritual bagunçada num ditado popular. Onde as pessoas olham para ele, diz que é cristão, mas olha a vida que tem. O nosso vice-moderador, ele trabalha na Grafite, lá na região, e um camarada lá, colega de trabalho dele lá, foi falar alguma coisa lá, aí alguém falou, moço, peraí, você é crente? Você é cristão? Que vida que você tem? Quer dizer, interrompeu ele imediatamente. Por quê? Porque ele não tinha vida de cristão. Tinha aparência. É como o Denorex, né? Tem aparência, mas não é. E aí ele fica interrompido. Por quê? Essas pessoas trazem um mau testemunho para os que estão ao seu redor. E por isso ele não consegue falar da graça salvadora de Jesus. Meus irmãos, é tão comum pensar que era fácil para os primeiros crentes evangelistas evangelizar o mundo da sua época. Não era, não. Então não era fácil. Veja bem por que não era fácil. Era uma tarefa árdua. Para os gregos, a mensagem do evangelho era uma loucura. Lá em Coríntios fala, não fala? Que a palavra de Deus para os homens ímpios é loucura. Então, para os gregos, a palavra de Deus era loucura. Para os romanos, era uma mensagem fraca, não tinha sentido. E para os judeus, era escândalo. Então, veja bem. Para os gregos, a mensagem do evangelho era loucura. Para os romanos, era fraca. E para os judeus, era escandalosa. Então não era fácil.
crentes de toda parte enfrentavam a oposição como se eles fossem antissociais, antiéticos e esquisitos. Era assim que era visto. Por isso que quando Nero, governador lá de Roma, né, imperador, com a sua perseguição, o que é que ele fizesse com os cristãos? Mandava pegar os cristãos, levava na arena junto com os leões e falava assim: bom, agora ou você dá seu testemunho, se você quiser, mas você pode morrer comido pelos leões. Qual que você prefere? Negar esse Jesus que você professa ou morrer comido pelos leões? Muitos deles preferiram ser estraçalhados pelos leões. Outros eram pegos, amarrados numa cruz igual está aqui, amarravam eles aí, chegavam com um balde de gasolina e disse aqui, ó: isso aqui é para jogar em você. Se você negar a sua fé, você está livre. Se você não negar, você vai ser queimado. E eles preferiam ser queimados. Outro era levado nos penhascos, naquele lugar bem alto, naqueles montanhas bem altos, naqueles penhascos de pedra, e empurrava eles com a lança e jogava lá embaixo. Mas eles preferiam morrer do que não dar o bom testemunho. Vai fazer isso com hoje, no nosso dia, com alguém? Pega aí perto do lado daquele negro, apontar uma agora. Ou você nega, ou você morre. Você vai fazer o quê? Não, senhor, tudo bem. É isso, irmão, que vai acontecer. Então, querido, o testemunho é a base da vida do cristão. Então, ele não pode falhar. O evangelho era escandaloso para os judeus. Não era fácil, até hoje não é fácil para um judeu abrir o coração para aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, por isso, meus irmãos, os mensageiros eram leigos, iletrados, incultos. Veja aí o que diz aí em Atos 4, e o verso 13. Atos 4, 13. Ele diz aqui: e vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles foram reconhecidos por quê? Qual foi a maneira que eles foram reconhecidos? O testemunho, a vida que eles tinham. Nós não podemos negar, esses camaradas esteve com o Mestre Jesus. Então, por isso, eles tinham um bom testemunho. Os judeus eram acostumados com os eruditos, rabinos, homens letrados, e vendo a coragem de Pedro e João, então percebendo que eles eram homens sem cultura, então disse: não temos que negar, esses homens realmente estavam com Jesus. Por causa da vida que eles tinham, por causa do testemunho que eles davam, eles foram reconhecidos. Então é isso que a igreja precisa ter em mente, que ela precisa de dar bom testemunho. Porque, irmãos, essa igreja está localizada aqui, bem próxima aqui, né, a outras comunidades. Por exemplo, nós temos a favela aqui, e outras lá de cá. Mas ela está sendo olhada ou observada por toda essa comunidade. Tudo que essa igreja fizer aqui, essa comunidade sabe. Lá em Hebreus fala que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhos. Não é para nos aplaudir não, viu, irmãos? Não é para bater palma para nós, não. Eles ali é bonzinho, eles ali faz isso, eles ali faz aquilo. Não é não. É para observar a nossa conduta. Para observar a nossa conduta. Como é que o Claudinei vive nessa comunidade? Como é que a Salésia vive nessa comunidade? Como é que o Alexandre vive aqui nessa comunidade? E assim eles começam a observar. Não é para nos
aplaudir, não, é para ver as nossas falhas, porque as coisas boas não são vistas, não são vistas só as coisas negativas. Você pode fazer 10 coisas boas, mas se você fizer uma negativa, é aquela que vai prevalecer. Você pode fazer 10 coisas boas e fazer uma negativa. O que vai prevalecer é aquela negativa. Porque é isso que o inimigo quer fazer: matar, roubar e destruir. Atos 2, versos 42 a 46, nós vamos ver aqui, bem rapidinho. Ele diz aqui: e eles dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então, irmãos, veja aí que a vida daquela igreja era uma vida de testemunho. Era uma igreja que tinha visão do reino de Deus. Era uma igreja que se preocupava uns com os outros. Era uma igreja que se preocupava com a comunhão. Era uma igreja que se preocupava com a pregação da palavra. Era uma igreja que se preocupava com a vida de oração. A comunhão hoje nos nossos dias, meus irmãos, é bem fraca. A comunhão entre os cristãos é uma coisa bem fraca. E isso é um ponto de observação. Quando eu morava em Vitória da Conquista, eu trabalhava com um senhor lá, e um dia ele falou assim: ô Abílio, eu admiro vocês. Eu falei: por que, senhor Altamirano? Porque vocês é um povo unido. Está vendo? Vocês é um povo unido. Porque ele via na vida dos outros cristãos que ele conhecia dentro da cidade de Vitória da Conquista, ele sabia. E se eu tivesse uma vida de mau testemunho? Eu trabalhava para ele. E se eu desse um mau testemunho, o que ele ia falar de mim? Então, irmãos, a vida de testemunho é a base da vida cristã. Não adianta você querer pregar, falar e não ter testemunho para dar. É o testemunho é que vai mudar a sua situação. O verso 43 diz: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Significa unidade. Temor aqui não era medo, não, era respeito pela palavra, pelas lideranças, pelas pessoas que estavam liderando. O 44 diz: os que criam mantinham unidos e tinham tudo em comum. Tinha tudo em comum. O que é meu é do Alexandre. O que é do Alexandre é do Claudinei. O que é do Claudinei é do Sérgio. E o pastor Saci deu esse testemunho aqui, quando ele estava lá em Israel. E ele sempre falava que as pessoas que tinham carro, chegavam com o carro, estacionavam na porta e deixavam a chave no quadro. Para quê? Aí o Claudinei estava precisando do carro para ir em algum lugar, chegava lá, não pedia licença para ele não, é só ligar o carro e ir embora. Para isso, tudo que fosse necessário, voltar e colocar o carro lá de novo. Vai fazer isso aqui no Brasil? Bota aí uma filha de 100 carros aí, deixa aí. Com a chave aí e fala assim: ó, está aí, à vontade. Para ver quantos vai voltar. O que é isso, irmão? Sinceridade. Testemunho. Vida. Vida. Então o cristão precisa ter vida. Vida de testemunho. Vida que possa transformar as vidas que estão ao seu redor.
Para fechar essa parte aqui, o verso 47 diz aqui: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Aqui está o resultado da vida de oração, de testemunho e de visão daquela igreja. A cada dia o Senhor ia acrescentando as vidas salvas, porque as pessoas que estavam lá congregando com eles saíam, e quando eles voltavam para a igreja já traziam outro. Vamos lá comigo, você vai gostar, você vai achar importante. Vamos lá comigo. Aquele que vinha com Claudinei, quando ele voltava para casa, já voltava lá para trazer outro para vir com ele, porque o ambiente que ele encontrou foi um ambiente saudável, um ambiente de harmonia, de paz, de alegria, de cuidado. Então, irmão, é isso que está faltando nas nossas igrejas dos nossos dias. Eu creio que os irmãos daqui conhecem a casa de todos os irmãos, né? Ou não conhecem? Cada irmão sabe onde é que o outro mora aqui? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu vou perguntar aqui para você. Onde é que o Claudinei mora? Esqueci o nome da rua, mas ele mora ali em cima. Acho que é Bolivar. Está vendo, irmão? É muito fácil você esquecer aonde que o irmão mora. Por quê? Ela sabe onde é que o Claudinei mora. Eu fiz a pergunta, eu não sei que ela sabe. Mas é muito fácil você esquecer do seu irmão. É muito fácil. Onde é que o Tony mora? O Tony mora lá na rua da Matriz. Qual é o nome da casa do Tony? Eu não sei. Eu moro lá perto da casa do Tony, mas não sei o nome da casa dele. Por que isso, irmão? Porque nós não temos relacionamento. Nós não temos relacionamento. E aqui diz que todos os dias eles estavam juntos. Então, estando juntos, é fácil você saber o que o seu irmão está passando. Você saber qual é a condição do seu irmão. O que ele está precisando. Em que você pode ajudá-lo. Em que você pode auxiliá-lo. É isso que faz diferença na igreja. Então eles tinham comunhão. Eu fiz aqui uma relação dos pontos básicos daquela igreja, a igreja primitiva, né? E eu então coloquei aqui alguns pontos, bem rapidinho que eu vou falar, estamos terminando já. Então a primeira coisa que ela tinha, qualidades, eu coloquei qualidades. Ela era uma igreja que tinha visão da obra. Visão. Era como águia. Ela olhava por cima para ver lá embaixo. A águia sobe, e lá de cima ela vai observar tudo que está cá embaixo. E quando tem alguma coisa que lhe interessa, ela desce de vez. A segunda coisa, era uma igreja unida. Diz aqui o texto que todos os dias eles estavam juntos. Era uma igreja focada na pregação da palavra do Senhor. E aqui diz que eles aprenderam o ensino dos apóstolos. Eles eram focados no ensino dos apóstolos. Hoje nós temos uma deficiência muito grande no ensino dessa igreja. Não é que não tem ensino, não. É que as pessoas não estão preocupadas em aprender. Eu falo para os irmãos lá da minha igreja no Sal da Divisa, o dia que eu sair daqui, nenhum de vocês vai ter a audácia de dizer que o pastor não ensinou a palavra para vocês. Nenhum de vocês vai ter a audácia, falo na cara dele, de dizer que vocês não aprenderam porque o pastor não ensinou. Agora, o que acontece? Você está ensinando, a pessoa ouve, mas não aprende, não coloca na prática. Deus era focado no ensino da palavra. Quarto, ela era uma igreja que tinha uma comunhão perfeita, como diz aqui o texto, no verso 43 fala. Ela tinha uma vida de oração.
5 qualidades importantes na vida da igreja. Primeira, a visão. Segunda, a unidade. Terceira, a pregação da palavra. Quarto, a comunhão. E a quinta, a vida de oração. Meus irmãos, se a igreja quer crescer, se a igreja quer desenvolver, ela precisa de ter essas qualidades. Se ela não tiver essas qualidades, ela vai continuar sempre marcando passos. Nós estamos aqui aguardando desde janeiro para voltar a Salto da Divisa, porque nós temos uma construção lá e muitas coisas lá, e agora está funilando, porque está chegando no final do ano. E ele, Padre, que dia que você vai vir? Aguenta a mão aí, deixa o negócio melhorar. Mas eles não estão parados não, eles estão trabalhando. Lá, a cidade é pequena, tem muitas igrejas evangélicas, deve ter mais ou menos umas 18 igrejas evangélicas. E eles estão trabalhando. E esse dia ele falou, pastor, nós estamos tendo aqui até 50 pessoas por culto aqui da noite, nos domingos. E lá também fechou as igrejas um bocado disso. Depois, porque lá não teve muita frequência da pandemia, do coronavírus, então eles foram liberando aos poucos e hoje já estão tendo 3 cultos na semana, tendo o de terça-feira, que é o culto de oração, quinta-feira e no domingo à noite. Mas estão tendo lá 50 pessoas por culto na noite. Está tendo decisões, inclusive lá tem alguns lá que é para ser batizado, agora no final de ano, eu estava falando com o Claudio, eu tenho que ir, agora não tem jeito, tem que ir, porque tem gente para batizar, tem 2 casamentos para fazer, nós estamos, se Deus nos permitir, vamos estar fazendo a inauguração do novo templo que nós estamos construindo. Uma cidade pequena, nós estamos vamos concluir o templo lá, com a galeria que nós estamos pretendendo fazer, para 280 pessoas. Aí, alguns irmãos, assim, eu percebi que os irmãos parece que não estavam acreditando que o templo ia sair. Irmãos, nós temos que viver pela fé e pela coragem. Porque lá está sendo construído pela fé e a coragem. Fé e coragem. Mas nós estamos chegando no final. E quem olha a estrutura lá, pensa que a igreja é rica. O pessoal da cidade fala, essa igreja é rica, a igreja batista é rica, ó a construção que ela está fazendo aí. Ela não tem dinheiro. Se você procurar 10 centavos na conta da igreja lá, você não acha. 10 centavos não tem lá na conta da igreja. Tem lá na conta da igreja, mas a oferta que eu estou adquirindo e colocando. E eu liguei para a tesoureira, ela falou, pastor, eu tirei um extrato lá da conta, tem X lá na conta. Eu falei, tem, mas não é da igreja não, viu? Não é da igreja, aí é a oferta que eu estou adquirindo, estou colocando aí. E não vai mexer nesse dinheiro aí não. Não vai tirar daí 1 centavo. Então, irmãos, só para os irmãos terem ideia, só os vidros das janelas ficou em 11 mil reais. Só os vidros da janela. 11 mil reais. Tirado de onde? Da ajuda que Deus tem levantado pessoas para nos abençoar. Você tem que ter fé, você tem que ter coragem, você tem que ter vida, você tem que ter testemunho. E Deus vai abençoar. É isso que Deus quer que nós estejamos fazendo. Visão do campo, coragem, fé e determinação. Você pode ter 100 mil na caixa, ou lá no banco, na conta da igreja. Mas se não tiver determinação, ele vai ficar lá o tempo todo. Quando foi para começar lá, nós tínhamos para 6 mil reais. Aí o irmão falou para mim, pastor, o senhor vai começar essa construção sem dinheiro? Eu falei, o dono da obra é o Senhor. Se nós formos esperar juntar dinheiro, nunca vai construir. Então por isso nós vamos bater a pedra fundamental aqui. Aí os 6 mil reais que tinha, deu para comprar algumas ferragens e sobrou um pouquinho para pagar o pedreiro umas 2 ou 3 semanas. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. E aí, construir como?
Pela fé. E Deus foi abrindo as portas, Deus foi abrindo as portas. Nunca chegou sexta-feira, às 5 horas da tarde, o pedreiro sair e dizer, pastor, que dia que nós vamos pagar? 5 horas, está aqui, meu irmão, o dia seu aqui e do ajudante. Até hoje, graças a Deus, nunca receberam no sábado ou na segunda-feira, porque na sexta-feira, 5 horas da tarde, está aqui, ó, vem cá, toma, você ganhou tanto, está aqui, você ganhou tanto, está aqui. É Deus, meus irmãos, trabalha por nós. A obra não é nossa, não, a obra é do Senhor. E quando nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor honra a sua palavra conosco. Ele honra a sua palavra conosco. Ele diz, tudo que pedis em meu nome, será feito. Pronto. Se Ele nos deu essa ordem, nos deu essa credibilidade de pedir, então vamos pedir. Depois nós vamos estar trazendo as fotos de lá da construção, vou mostrar para os irmãos aqui, para os irmãos verem que não é conversa fiada, não. Então, irmãos, é assim que Deus trabalha. Mas para isso nós temos que ter visão do reino do Senhor. Para isso nós precisamos ter coragem, precisamos ter fé, precisamos ter disposição para enfrentar, porque não é fácil não. Fácil não é não. Achar que é moleza não é não. Mas nós temos Deus que pode todas as coisas. Que Deus nos abençoe e possa estar abençoando. Desculpe que eu sei que eu passei do horário, mas também eu peguei já depois do horário, né? Então tá elas por elas. Que Deus possa estar abençoando os irmãos, que os irmãos possam estar tendo essa vida, essa visão do reino dos céus, os irmãos possam ter fé, os irmãos possam ter coragem e disposição para trabalhar. Porque é assim que Deus honra a sua palavra.